E aqui nós vamos ficar os mais experientes, estudando a lição de número 8. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pastor Christian, pastor Gustavo, a todos que estão aqui nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos então estudar a lição de número 8, que é a lição de Cristo e a ordem de Melquisedeque. Essa é uma lição que está na sequência do nosso estudo, que nós estamos fazendo dentro do livro de Hebreus, uma sequência maravilhosa, e hoje vamos falar sobre quem é esse Melquisedeque. Que história é essa de ordem de Melquisedeque? O que isso significa para nós hoje? Então, eu vou trazer já o texto áureo, quero que você leia comigo juntos, todos juntos, bem forte, o texto áureo. 1, 2, 3, de tanto... Nós estamos falando no livro de Hebreus sobre a superioridade de Cristo. Esse assunto vai ser aprofundado, esse melhor concerto, essa melhor aliança, na próxima aula. Hoje o texto áureo está neste versículo, porque nós vamos falar sobre uma pessoa específica que ela serviu de base para nós afirmarmos o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, o assunto da aliança é para a próxima lição. Porém, hoje vamos fazer aqui, temos 3 objetivos. Primeiro, explicar as características de Melquisedeque como uma pré-figuração do nosso Senhor Jesus Cristo. O que representa Melquisedeque, o que ele tem a ver com Jesus Cristo. Depois vamos falar sobre a mudança obrigatória do sacerdócio e da lei. Então, houve uma mudança. Depois vamos falar sobre a valorização de Cristo com o seu perfeito sacerdócio. Bom, você deve estar acostumado a ver aí o texto de Levítico, e dentro do texto de Levítico, você provavelmente está acostumado com a figura do sumo sacerdote. Você também deve estar acostumado com aqueles de branco, são os levitas ou os sacerdotes. Então você tem uma diferenciação na vestimenta do sumo sacerdote. Aqui na representação, este de vermelho representa Moisés fazendo a unção de Arão. Arão, seu irmão, foi designado por Deus, a vara de Arão floresceu, escolhendo a família de Arão para o sacerdócio. Aqui, de acordo com a lei, foi instituído um sacerdócio dentro de uma tribo. Israel tinha 12 tribos. E se você fizer a conta, se você olhar quando Jacó chamou os 2 filhos de José, ele chamou Manassés e Efraim. Ele falou assim: esses 2 meninos agora são meus. José sai da conta. Se você contar os filhos de Jacó, o José foi excluído da lista das 12 tribos, e entraram 2 meninos. Entrou Manassés e Efraim. Tem a tribo de Manassés, tem a tribo de Efraim. Bom, logo agora tem quantas tribos? 13. Então Deus não gosta desse negócio de 13, então ele pegou e tirou a tribo de Levi e falou assim: são 12, a de Levi é minha, vai ser resgatada, é a tribo sacerdotal. Deus não gosta desse negócio de 13, é 12. Então resgatou 12 apóstolos, 12, você vai olhando, é tudo na Bíblia, é 12, não tem nada de 13, é 12. Então 12 tribos, 12 apóstolos, e aí Jesus pega, ou melhor, Deus pegou e separou ali essa questão de a tribo de Levi, ela é tirada, ela não recebe herança dentre as tribos de Israel. Você não vai olhar no mapa e encontrar 13 tribos, você vai encontrar 12 tribos. E o que acontece com a tribo de Levi? Ela não tem herança, ela recebe 48 cidades, ela mora entre seus irmãos. Essa tribo é a tribo sacerdotal, exclusiva para Deus. Ela não vai plantar, ela não vai colher, mas ela vai fazer só aquilo que é sagrado, aquilo que é dedicado para Deus. Então ela é considerada o primogênito do Senhor. Então essa tribo é separada, e essa tribo separada, ela agora passa a partir de uma descendência. O sacerdócio precisa ser da família de Arão, porque Deus escolheu. Alguns falavam assim: por que eu não posso ser sacerdote? Eles começaram a achar: por que tem que ser Moisés? Por que tem que ser a família dele? Está favorecendo a família. Então Deus falou assim: pegue a vara. E colocaram varas secas, e a vara que florescesse, essa seria a família escolhida. E dentre as varas secas que eles colocaram, a vara de Arão foi a vara que floresceu. E por causa disso, essa vara entrou para dentro da Arca da Aliança. E ali, como memorial eterno de que a família de Arão deveria ser a família sacerdotal. Bom,
a partir da lei, é assim que as coisas funcionam. É dessa forma que a tribo de Levi é uma tribo que não só tem sacerdotes, ela tem porteiros, ela tem cantores, ela tem músicos, ela tem todo o ambiente que cuida do templo, está relacionado aos filhos de Arão e aos levitas. A tribo de Levi, ela não é contada entre as demais, ela é uma tribo do Senhor. Bom, e aí na nossa introdução, eu trouxe aqui um quadrinho que está na revista, não sei se está na de todos, mas talvez na de professor esteja. Eu vou ler aqui para você. A Jesus faltava uma qualificação essencial para elegibilidade ao sacerdócio araônico. Ele pertencia à tribo de Judá, não à tribo de Levi. Não havia maneira, portanto, de sustentar que Cristo fosse um sumo sacerdote levítico, de forma alguma. Se haveria de ser um sumo sacerdote, teria de ser de outro tipo, de outra forma, de outra inspiração. E aqui o escritor aos Hebreus mostra que Jesus, ele é sacerdote, não de acordo com a lei, não de acordo com a família de Arão, porque Jesus é da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o filho de Davi, de acordo com muitos disseram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da tribo de Judá. Jesus não podia ser sacerdote, do ponto de vista araônico, do ponto de vista da lei mosaica, ele nunca seria chamado de sacerdote. Mas aí que entra um detalhe interessante, o autor aos Hebreus, ele faz um paralelo entre o texto de Levítico e entre Jesus Cristo. Mas ele vai um pouquinho mais longe. Ele regressou lá em Gênesis. Ele regressou lá no patriarca Abraão. E a primeira referência que nós vamos ter, a Melquisedeque, que era um sacerdote antes de que houvesse o sacerdócio levítico, havia um sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque não era da descendência de Abraão. Se você parar para pensar, ele encontra-se com Abraão. Abraão encontra-se com Melquisedeque. E aqui nós vemos que, se você olhar para Gênesis, já tinha sacerdotes. E Melquisedeque era um rei e sacerdote. Isso, então em Gênesis, você tem essa situação. Jesus não tem a ver com a genealogia aqui dos levitas, mas ele vai entrar por uma outra forma. Então Cristo agora, ele é por um juramento divino. Lá no Salmo 110, o Senhor diz, o Senhor jura, que ele vai instituir um sacerdote, que não é de acordo com a ordem levítica, mas sim com uma ordem diferenciada, uma ordem divina. E por isso, o tópico 1 da sua lição, a gente faz a seguinte pergunta, a gente vai agora observar quem é esse tal Melquisedeque. Tem várias teorias que surgiram. Alguns falam que Melquisedeque era um anjo, porque a Bíblia diz que sem pai, sem mãe, sem genealogia, Melquisedeque era um anjo. Outros vão dizer que Melquisedeque era um homem, ok, era um homem. Outros vão dizer que Melquisedeque era uma instituição, era um grupo de sacerdotes e não uma pessoa. Outros vão dizer que Melquisedeque é um título e não uma pessoa em si. Há muitas teorias de quem é Melquisedeque. Mas o que a Bíblia nos diz? Então a primeira coisa, vamos começar analisando o seu nome. E olhando para o seu nome, vocês vão ver que o nome dele está em hebraico aqui, e é um pouquinho diferente do que a gente fala em português. Deixa eu beber água até para conseguir falar, porque o nome é meio difícil. Fala comigo, pizza. Pizza, ok. Esse tsa que você fala, do pizza, você vai falar assim, ó, malki, que é a primeira parte, malki em verde, malki, até tudo bem. Tzedek. Lembra da pizza? Tsa. Tzedek. Tzedek. Malki Tzedek. Malki Tzedek. São duas palavras. E por que eu quero dizer isso para você? Porque Malki vem da palavra Melech. E Melech é rei. Ou seja, o seu nome já diz que ele é rei. Então Malki é rei. Significa meu rei. O I ali tem o som de meu rei. Ele é um rei. Mas a segunda palavra vem da outra palavra que você está acostumado a ver na Bíblia, que é tzadik. Tzadik significa justiça. Tzedek é o nome dele. Então você tem que ele é rei de justiça. O seu nome é rei de justiça. E o ponto é que alguns falam assim, isso não é um nome, isso é um título e tal. E aí alguns ficam argumentando que é um título e não é um nome.
Mas todo nome em hebraico tem um significado especial. E afinal de contas, você vai olhar que o nome de Jesus é Yahvé, salvação. Então todo nome tem um relacionamento diretamente com os judeus. Isso não significa que ele seja um título. Então aqui eu vou defender a teoria não, porque está na Bíblia. Melquisedeque não era um anjo, Melquisedeque não era uma ordem apenas, porque aqui o texto de Hebreus trata Melquisedeque como sendo uma pessoa. Abraão encontrou foi uma pessoa. Abraão recebeu o vinho e o pão de uma pessoa. Ele não tinha ali diante dele um anjo celestial que veio falar com ele. Melquisedeque significa um rei de justiça. Bom, e agora, o texto que nós estamos lendo, em Hebreus 5, 6, Melquisedeque não aparece só no capítulo 7 que nós lemos. Hoje estamos estudando o capítulo 7. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Melquisedeque aparece já no capítulo 5, versículo 6. Pelo menos 5 referências falando a mesma coisa sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, Jesus não podia ser sacerdote da tribo de Levi, mas olha só o que Hebreus afirma. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que a gente tem aqui, a primeira questão é o seguinte, ele está citando o Salmo 110. O Salmo 110 diz que, lá o Senhor usando Davi, que o Senhor declararia isso, tu és sacerdote eternamente. O sacerdócio levítico era temporário, provisório, o sacerdócio de Cristo é eterno. E aí outra questão, de acordo com uma ordem que não é a ordem passageira, então Jesus tem uma ordem superior à de Arão. A de Arão era boa, a de Arão era eleita por Deus, a de Arão era uma excelente ordem, mas a de Jesus, ela é eterna. O que significa dizer que ele é um sacerdote eterno? Significa que o que fazia um sacerdote? Isso é outra questão importante. Sacerdote vivia para interceder pelo povo. Ele pegava a demanda do povo e levava diante de Deus. Então Jesus que se ofereceu uma única vez, Jesus que ressuscitou, Jesus que está vivo, significa que Ele intercede por mim e por você diante do Pai. Ele não fez durante seus 40, 50 anos de vida, não, como um sacerdote fazia. O sacerdote podia servir dos seus 30 aos seus 50 anos, depois ele não podia mais servir, ele aposentava e passava para o outro. Então era temporário o seu ministério. Já Jesus não foi só 20 anos de serviço, Jesus tem um serviço que Ele faz por nós eternamente. Outro texto, está aqui no versículo 5, ainda no capítulo 5, versículo 10, repete mais uma vez, chamado por quem? Por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 17, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, capítulo 7, versículo 21, mas este com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, então a gente tem pelo menos 5 referências de que Jesus é sacerdote eterno. Então Jesus é sacerdote, o ministério dele não encerrou, o ministério dele está em pleno vigor, e ainda assim, ele é um sacerdócio muito diferenciado. E veja que aqui a gente vai entrar no tópico 1.1, que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Vamos falar um pouco mais sobre Melquisedeque. Ele era um tipo, e nós temos na Bíblia o que a gente chama de tipologia, ou seja, uma pessoa do Antigo Testamento que representava Jesus. Isaac, como sacrifício sendo oferecido, ele representa quem? Era o único filho de Abraão sendo oferecido, o filho de Sara sendo oferecido, só que no lugar dele teve um cordeiro, só que no nosso lugar quem que se ofereceu? O pai enviou o seu filho Jesus. Então Isaac ali representa o nosso Senhor Jesus, mas aqui de fato Jesus é a realidade. Melquisedeque é um tipo de Cristo, e eu fiz questão de colocar para você essa imagem do pão e do vinho. Agora eu te pergunto, Melquisedeque chegou para Abraão e lhe ofereceu pão e vinho quando ele voltava da batalha. Quem é que disse,
pegou o pão, partiu o pão e disse assim: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quem que foi que pegou o cálice e disse: este é o cálice, é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então Melquisedeque chegou com pão e vinho. Jesus pega e fala para nós agora: todo mês a gente faz a ceia e a gente tem o que ali? Tem o pão e tem o vinho, o símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Melquisedeque era um tipo de Cristo, e aqui nós temos Melquisedeque atuando neste período. E a gente tem alguns relatos. Quando você olha para o Gênesis, Melquisedeque, ele aparece só em 3 textos da Bíblia, basicamente em 3 livros da Bíblia. Ele não é uma figura que aparece com muita frequência, mas ele aparece em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, e aí você tem ali Melquisedeque aparecendo, e ele aparece em Gênesis como um relato histórico. Abraão voltando da guerra, e ali ele tem essa circunstância de onde ele se apresenta como sacerdote de Deus Altíssimo, traz o pão e vinho, e naquela ocasião ele ofereceu, ele recebe os dízimos de Abraão, abençoa Abraão, e ali a história se encerra, porque ali estava contando uma guerra que Abraão se envolveu para salvar o seu sobrinho, Ló. E naquela ocasião, Melquisedeque aparece como sacerdote de Deus Altíssimo. E nunca mais se fala de Melquisedeque no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, e não fala mais. De repente, lá nos Salmos, Deus usa Davi. Davi está compondo uma canção, Davi está compondo um salmo, e lá no Salmo 110, ele recebe a inspiração e coloca: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Parece que do nada, Davi tirou essa pessoa que apareceu uma única vez na Bíblia, que nem era judeu, que nem era da descendência de Abraão, que apareceu lá com o patriarca Abraão, que ainda não tinha nem nascido direito a sua descendência, não tinha Jacó, não tinha as 12 tribos, não tinha, lá atrás. Agora Davi resgata e traz o Melquisedeque de volta. E o texto de Hebreus, diante disso, o judaísmo discutia muito quem era Melquisedeque. Para eles, tinham muitas teorias sobre quem era Melquisedeque. E aí, o autor de Hebreus resgata o texto do Salmo, resgata o texto de Gênesis e aplica todo ele na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você tem nos Salmos profético, ele profetizando que viria um sacerdote. E aí quando você chega em Hebreus, é doutrinário. Por que é doutrinário? Porque é um ensinamento que eu preciso receber. É Jesus agora falando sobre nós. Então, a gente chega no tópico 1.2, dizendo algumas características de quem era Melquisedeque. Primeiro, ele era rei de Salém. E aqui apresenta ele como rei. E depois fala que ele era sacerdote. E aí quando você olha aqui, eu quero mostrar agora algumas palavras para você. E quero que você leia comigo. Essa primeira aqui, os irmãos vão ler comigo. Eu vou ensinar vocês a ler essa palavra. E aí os irmãos vão puxar um sotaque aí do pastor Gustavo. Amém? Então, ó, Shalem. Shalem, ou Salém, Shalem. Ao invés de falar com Sa, você fala com Chá. Tá bom? Puxa ali o carioca, né? Shalem. Esse é o nome da palavra Salém, rei de Salém. Agora você vai falar comigo a segunda palavra. Repare que em verde é a mesma Shalem, mas colocou uma vogalzinha diferente. As letras são iguais, só que agora é Yerushalayim. Yerushalayim. É a cidade de Jerusalém. Yerushalayim. Shalem, Yerushalayim. Ele era rei de Salém, tá? Mas agora você está acostumado, né? Agora você já está falando igual o pastor Gustavo. Shalom. Shalom. O que é Shalom? Shalem, Yerushalayim, Shalom. Tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, que ele é rei de Shalem. Agora eu vou complicar mais um pouco. Sar Shalom. Sar Shalom. Sar Shalom, Isaías 9, versículo 6. O que está escrito lá? Porque um menino nos nasceu, um filho. O melhor. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E o último, Príncipe da Paz. Sar Shalom. A palavra Shalom, paz. A palavra Sar Shalom, Príncipe da Paz. A palavra Salém, paz. A palavra Yerushalayim, Ir, é a palavra cidade. Então pega aí, Ir é cidade. Então eu tenho Ir, cidade, Shalayim, cidade
da paz. Esse U que tem ali, Jerusalém, é a nossa cidade da paz. O que significa dizer que o Melquisedeque foi rei da primeira cidade, Shalem, Jerusalém, Shalom. Ele é rei de Jerusalém, da Jerusalém primitiva, da primeira cidade de Jerusalém. E por que eu estou falando isso para você? Porque tem um significado especial. Porque quando você olha para cá, ó, Mateus 5, 34, 35, o que está escrito ali? Ó? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade do grande rei. Melquisedeque era rei de onde? De Salém, de Jerusalém, primitiva. Agora, nós estamos falando que Jesus, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Como é que se chama a cidade que vai descer do céu? Quando João olhou lá em Apocalipse, e ele olhou e viu uma cidade que de Deus descia do... Como que chama essa cidade? É a Nova Jerusalém. Então nós temos aqui um simbolismo perfeito. Na época, se você olhar para essa imagem, na época de Abraão, a situação era mais ou menos assim, a topografia da terra. Você olhava para essa topografia, para essa situação, você não tinha a cidade ainda construída, cidades fortificadas, tal. A topografia é essa. Perceba que tem várias elevações aqui. A Bíblia diz que Jerusalém está edificada sobre os montes. Você tem o Monte Sião, você tem o Monte Moriá, você tem o Monte Escopos, você tem o Monte das Oliveiras, você tem montes. E monte não significa o Monte Everest, tá? Um morrinho para eles já era um monte. Não precisa imaginar 8.000 metros de altura. Qualquer elevação acima do normal já era considerado um monte. E eu quero chamar sua atenção para essa imagem aqui, do ano 2000 ao ano 1000. O que é do ano 2000 ao ano 1000? Isso engloba a época de Abraão. O ano 1000 é a época de Davi. Na época de Davi já tem aqui, ó, se você perceber, umas muralhazinhas aqui embaixo. Tem umas muralhas pequenas na época de Davi. Davi conquista a primeira parte da cidade. A cidade de Jerusalém ainda não é a grande cidade de Jerusalém. Na época de Abraão, Abraão ofereceu Isaac aonde? No Monte Moriá, que é no topo. Se eu voltar aqui, ó, o Monte Moriá é a parte mais alta que está aqui, ó. Esse é o Monte Moriá. Foi onde Abraão subiu. É aqui a parte mais ao topo ali em cima, ó. Deixa eu mostrar para você mais uma ilustração. Isso aqui era a cidade na época de Davi. Aquela parte lá em cima é a eira de Araúna, quando você vê que Davi compra para oferecer um sacrifício para Deus. É naquele lugar que subiu o nosso irmão Abraão, levando seu filho Isaac. É lá que ganhou o nome de Monte Moriá. Por que ganhou o nome do Monte Moriá? Porque ali o Senhor proverá. O nosso Deus provê. O nosso Deus proveu o cordeiro. E é lá em cima, foi lá em cima dessa eira que Davi comprou esse terreno. Entregou para Salomão seu filho e falou: filho, construa um templo ao nosso Deus. Foi essa situação que ele passou. E aí você vai olhar, aí você fala assim: mas eu já fui em Jerusalém e não vi monte nenhum. Eu fui lá e não vi monte nenhum. Sabe o que aconteceu com o monte? Olha o que aconteceu com o monte. Encheram de construção. Então quando você olha hoje, você fala assim: cadê o Monte Moriá? Está lá. Você que não está vendo. Por que você não está vendo? Porque fizeram um monte de construção e cobriram o monte. E por causa desse monte de construção que cobriu o monte, aqui em cima foi colocado, aqui é a primeira parte, lá em cima é o monte. Aqui você já percebe que já usaram lá a parte de cima para fazer o templo. E aqui, ó, estendeu, tá vendo? Esticou. Ali é Salomão fazendo isso. E aí o que eu quero mostrar para você é que essa pedra aqui, alguns chamam de domo da rocha, tem uma construção lá. Numa dessas rochas, Abraão fez um altar. Numa dessas rochas, ele ia oferecer Isaac. Mas numa dessas rochas, ele foi, e você olha agora aquela figura dourada. O que é aquela figura dourada? É onde está o domo da rocha. É onde deveria estar o templo. Foi onde Abraão colocou. Então, se você pegar lá no passado até agora, Melquisedeque era rei de Salém, dessa cidade. Esse lugar aqui, onde você está vendo essa cúpula dourada, ali diz que tem uma rocha. Essa é a rocha que você viu no começo, que é ali que deveria ser o local do templo de Jerusalém. Então, ele era sacerdote, ele era rei de Salém. Agora,
terminamos a sessão geográfica, vamos para a sessão 1.3 da nossa lição, que é: ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui tem outra informação importante. Até então, você conhece o monoteísmo através de Abraão. Você conhece o monoteísmo a partir lá de Adão, quando Deus fala com o homem todos os dias. Mas depois você tem Noé, você tem a família de Sete, você tem uma linhagem que adora a Deus. Mas ao longo dos anos, os homens foram se corrompendo e criando deuses para si. Foram criando a Torre de Babel e tanta confusão, os homens criaram deuses para si. Abraão encontra um homem que adora o Deus Altíssimo, o El Elyon, que é esse outro que nós estamos falando aqui. Aí, para você ver como que o diabo é astuto, El Elyon significa o Deus Altíssimo. Sabe o que os cananeus fizeram? Eles pegaram a primeira palavra El. Todo nome que termina com El costuma ser Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Então você pega essa terminação El, é Deus. Os cananeus pegaram El e construíram uma estátua e falaram assim: El é o Deus da terra. Pegaram o Elion, fizeram outra estátua. Elion é o Deus do céu. Então você tem o El da terra, o Elion do céu. Os cananeus deturparam, mas quando Abraão encontra com Melquisedeque, ele não é sacerdote de um Deus da terra e de um Deus do céu falso de pedaço de pau, não. De pedra, não. De bronze, não. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, do mesmo Deus que Abraão servia, do mesmo Deus que eu e você servimos. É o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. O inimigo quer copiar os títulos do nosso Senhor, o inimigo quer copiar as coisas. Inclusive aí nesse negócio de carnaval, eu vi já a notícia de madrugada sobre um indivíduo que foi pendurado lá. Tentaram fazer uma imitação de Jesus, dos tal dos santos e de não sei mais quem, deturpando o conceito bíblico, porque nós não temos santos do jeito que eles estão colocando lá. Então veja, deturpando a questão bíblica, eles querem tirar as figuras daqui e deturpar lá. Mas o nosso Deus verdadeiro, fiel, você conhece, você sabe quem é. O seu Deus é fiel, o seu Deus é diferente, o seu Deus é o Deus Altíssimo. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão reconhece: o seu Deus é o meu Deus. O seu Deus, o Deus criador do céu, criador da terra. E não importa se o cananeu mudou o nome, o nosso Deus é o mesmo. Amém? Então, não se preocupe se eles estão tentando tirar os nomes. No tópico 1.4 da sua lição, diz que Abraão recebeu o quê? Aliás, o Melquisedeque recebeu os dízimos de quem? De Abraão. Abraão é o patriarca. Abraão é o homem que Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrar. Abraão reconheceu na pessoa de Melquisedeque uma autoridade para quem ele deveria entregar os dízimos. E veja, é a primeira referência que nós temos sobre o dízimo sendo entregue. E aí alguém vai dizer assim: o dízimo é da lei. E aí deixa eu mostrar para você. Primeiro, o dízimo é antes da lei, de acordo com o sacerdócio de Melquisedeque. Abraão é antes de Moisés, pelo menos, no mínimo 400 anos antes, no mínimo, para falar muito baixo, no mínimo 400 anos antes. Então você tem aqui o dízimo sendo entregue 400 anos antes de Abraão, entregando dízimos a Melquisedeque. Então, alguém diz assim: só pode entregar dízimo para sacerdote, hoje não tem sacerdote. Aí depois, quando Moisés aparece, recebe a lei de Deus, ele institui o sacerdócio levítico. Então o dízimo continua sendo entregue aos sacerdotes da linha levítica. Então, está aqui os textos. Mas alguém vai dizer: então na nova aliança não precisa mais entregar dízimo. E aí na nova aliança, hoje, nós temos o sacerdócio de Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que não vai passar. Então você continua entregando o dízimo hoje. Se é para entregar para sacerdócio, tá bom, Jesus é o nosso sacerdote, é o sumo sacerdote, você vai continuar entregando o dízimo. Então não fique pensando que o princípio foi mudado. O princípio é o mesmo antes da lei. O princípio é dado na lei, e o princípio é continuado depois da lei. Você para de comer essas coisas na internet, comida estragada, porque deixa eu te mostrar uma coisa: o dízimo é ensinado no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Ele também é ensinado nos livros históricos, Josué, Juízes, aí vai. Ele também é ensinado nos livros poéticos e sapienciais, em Provérbios. Ele também é ensinado na seção dos evangelhos. Ele também é nos proféticos, nos evangelhos e também nas epístolas. Então o dízimo é ensinado em todas essas seções da sua Bíblia. E se alguém diz que ele não está no Novo Testamento, então vamos ver aqui se ele não está no Novo Testamento. O dízimo aparece no Novo Testamento relacionado a isso aqui, ó: hortelã, o endro, o cominho e a arruda. E olha só, apareceu em Mateus 23, 23. Apareceu em Lucas 11, 42. Apareceu em Lucas 18, 12. As pessoas dizendo: eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele aparece em Hebreus 7, 2. Ele aparece em Hebreus 7, 4. Ele aparece em Hebreus 7, 5. Ele aparece em Hebreus 7, 6. Ele aparece em Hebreus 7, 8. Ele aparece em Hebreus 7, 9. Fora as referências de 1 Coríntios 9, que não fala a palavra dízimo, mas todas as vezes ele aparece aqui, ó. Fala para mim a palavra decato. Você conhece tetra? Você conhece penta? A gente queria ser hexa, mas deca. Estão falando em grego, né? Nós estamos falando de 10. Decato é dízimo, a 10ª parte. Deca são 10, a 10ª parte. Então a palavra dízimo é a palavra dízimo que alguém diz por aí que não tem no Novo Testamento. Você tem a palavra dízimo 9 vezes no Novo Testamento. Todos esses versículos, a palavra dízimo está aqui, no Novo Testamento. Não estou nem falando do Antigo. E, além disso, tem a referência do princípio que Paulo ensina em Coríntios 9. Sobre quem trabalha na obra, recebe da obra. Ele usa o mesmo argumento dos levitas. Então ele traz o mesmo princípio. Então essa história de que o dízimo não está no Novo Testamento é conversa para boi dormir. Amém? Então eu não preciso falar muito de dízimo, porque a Devec já é bem ensinada quanto a isso. Mas só para você rebater um pouquinho esse povo da internet aí, sabe? Se alguém vier para falar para você que dízimo não está na Bíblia, não está no Novo Testamento, eu não sei que Bíblia que ele anda lendo. Amém? Então olha só. Agora eu quero chamar a sua atenção para mais um ponto, que é uma característica do dízimo, que é o seguinte: o último versículo, que está citado em Hebreus, diz assim: e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Eu sei que a gente gosta de usar a palavra devolver, porque a gente entende que tudo que nós recebemos é de Deus. Tudo que nós recebemos, recebemos da mão de Deus. Nós somos os meros administradores, os mordomos das coisas de Deus. E como mordomo recebemos, e Deus nos entrega 100%. E nós, como administradores, reservamos 10% e trazemos à casa do Senhor. Fazemos essa separação e usamos a palavra devolver. E não está errado usar a palavra devolver. Porém, deixa eu chamar a sua atenção para um princípio. O dízimo não é opcional. Ele é obrigatório. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Por ser um caráter obrigatório, não é se eu dou porque eu quero, porque eu sinto no coração. Você não dá porque você sente, você dá porque você precisa dar. Ele é como se fosse um imposto. Por isso a palavra pagar dízimos nesse texto. A palavra pagar, ela denota o efeito e o caráter obrigatório do dízimo. Então, por ter um caráter obrigatório, ele usou a palavra pagou e não devolveu. Porém, você pode devolver, não tem problema. Mas se você quiser pensar como pagar, também não tem problema, porque uma coisa é certa: se você precisa pagar, você precisa devolver. O fato é, não é opcional. Oferta sim é voluntária. Você é voluntário, o que você quiser, do seu coração, aquilo que Deus propõe no seu coração, amém. Dízimo não é voluntário, dízimo é obrigação nossa. Se você devolve o dízimo, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu sei que é forte falar assim, mas entenda. Me entenda quando eu quero dizer isso. A gente precisa fazer. Precisa. Conscientemente, a gente precisa colocar isso na cabeça. Eu preciso fazer. Agora, oferta sim, você vai dar voluntariamente. Você precisa fazer isso voluntariamente. Amém? Então, aí a gente pega a segunda característica de Melquisedeque, ele é rei de justiça. Lembra que a gente falou que Melquisedec, ou seja, o nome dele diz que ele é o rei de justiça.
E o que significa justiça para eles? Justiça não era só um tribunal. Justiça era também você fazer coisas em benefício de alguém. O tzadik para eles é o dar esmolas, também é fazer o bem para alguém, também é beneficiar alguém. O tzadik significa algo que você vai beneficiar uma pessoa. Então, essa justiça é fazer justiça para quem é menos favorecido, também é assim que você deve pensar. E aqui nós temos um princípio de Isaías 32:1 falando de Jesus. E eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Isaías estava profetizando que um dia viria um rei, e esse rei é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e no dia que ele vier, ele vai reinar com justiça, porque hoje a gente vê a justiça torcendo a justiça, o certo virando errado, o errado virando certo, mas um dia Jesus vai julgar com a justa balança, a justa justiça, a reta justiça, e ele é um rei de justiça. E por isso que quando a gente lê em Mateus 6,33, o que Jesus fala para a gente? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa buscar o reino, mas também a sua justiça. Aleluia. Outra característica do Melquisedeque, sem genealogia. Significa que ele não tinha pai e mãe? Quando a gente lê esse texto, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fim de dias. Significa que ele não nasceu, ele foi uma obra, ele apareceu assim? Não. A Bíblia não contou para nós quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe. A Bíblia não revelou qual era a sua linhagem. E tem um propósito específico para fazer isso. Porque quando ela não contou quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foi a genealogia, numa árvore genealógica, quando ele não contou, ele está criando outro princípio. Para ser sacerdote, na era de Arão, tinha que comprovar isso aqui. Eu sou filho de Arão, sou filho de fulano de tal, sou filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho. Você tem que comprovar que você é daquela família, que você é daquela linhagem, que você pode ser sacerdote. Isso no sacerdócio levítico. Só que aqui nós temos uma característica especial. O sacerdócio de Melquisedeque não leva em conta a sua genealogia, ele não leva em conta a sua origem, mas ele traça a partir de um sacerdócio eterno. Por não ter início e nem fim, ele considera-se que Jesus pode entrar nessa ordem. Jesus pode fazer parte dessa ordem, que não precisa comprovar essa genealogia, porque ele não tem início e nem fim. Amém? Tópico 2, a mudança do sacerdócio e da lei. Bom, vai haver uma mudança. A lei que antes estava escrita em tábuas de pedra, agora ela vai ser escrita onde? Deus disse, vou trazer um novo concerto, e agora não vou escrever mais as minhas leis nas tábuas de pedra, mas vou colocar no coração. Você, quando está fazendo uma coisa errada, tem alguém que fala com você aí no seu coração, o Espírito Santo, que colocou essa lei no seu coração, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele age na sua vida e te convence que você precisa se arrepender. O Espírito Santo age em você, e você muda, e você toma a decisão de fazer algo, porque o Espírito Santo não é algo externo, é algo que está interno, está em você. O Espírito Santo convence você, e há uma mudança, e a mudança acontece por quê? Porque primeiro, o sacerdócio levítico era imperfeito. Aqui você tem o sumo sacerdote e o sacerdote. Esse sacerdócio, Hebreus diz, era imperfeito. Por que era imperfeito? Esses homens pecavam. Para esses homens poderem oferecer um sacrifício para Deus, primeiro, eles tinham que oferecer por si mesmos. O sacrifício matava o animal, oferece por si mesmo. Primeiro ele acerta a vida dele com Deus, para depois ele entrar no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Todos os sacerdotes eram imperfeitos. Arão não era perfeito, Moisés não era perfeito, mas tem um que veio e mudou tudo. O nome dele é Jesus. E o sacerdócio de Jesus, ele é perfeito, porque ele não tem pecado. Ele não precisou fazer um sacrifício por si mesmo, mas pelo contrário, ele mesmo se tornou o sacrifício por nós. Ele mesmo se ofereceu por nós. Ele mesmo fez aquilo que precisava ser feito. E ele é o sacrifício perfeito, sem defeito. E Jesus, ele tem um sacerdócio que é totalmente diferente. E agora Jesus muda o sacerdócio. E olha o que está escrito em Hebreus 7,12. Está escrito assim:
ou melhor, fazendo aqui uma analogia, na história do povo de Deus houve duas mudanças de sacerdócio. Primeiro, Melquisedeque abençoou Abraão. Até ali era um sacerdócio que existia antes da lei. Aí de Melquisedeque passou para Levi. Está ali Levi, naquele sacerdócio. Só que agora, de Levi, quando Jesus morreu, transferiu para Jesus. Na nova aliança temos Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito. E agora, vai ter transferência? Pode ficar tranquilo, irmão, não vai ter transferência, porque Jesus ressuscitou, porque o seu sacerdote vive, e vive eternamente. Não vai ter mais transferência. O seu Jesus é suficiente, o seu Jesus é completo, o seu Jesus é maravilhoso, o seu Jesus já completa tudo que você precisava saber. Então não vai ter mais mudança, pode ficar tranquilo. E aí precisa mudar a lei. Mas como assim mudar a lei? Meu Deus, vai mudar os 10... Não vai mudar. Vamos entender isso? Aí tem irmão querendo guardar sábado, aí tem irmão querendo não comer carne de porco, aí tem irmão que não sei o quê. Irmão, vamos entender esse negócio aqui? Olha só, muda a lei, vamos entender. Em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, ó: o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Infelizmente, alguém pegou só essa frase, a letra mata, o Espírito vivifica, para dizer que você não pode estudar nada, você tem que ficar ignorante o resto da vida, que você não pode estudar a Bíblia, que se você estudar a Bíblia você fica doido, você fica menos crente, você fica menos espiritual, você fica menos um monte de coisa. Mas irmão, está lendo errado a Bíblia, porque não é isso que está escrito no texto. Vamos analisar o que está escrito no texto. Olha aqui, a partir do versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, na mão do Moisés, mas nas tábuas da carne do... Então agora a lei não está escrita mais na tábua de pedra, está na tábua do coração. Agora deixa eu te apresentar o ministério da morte. O governo aí tem um monte de ministério, mas acho que esse eles não têm. O ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será maior o ministério do Espírito? O que era o ministério da morte? Aquela lei dizia, não matarás, matou, morreu. Não dirás falso testemunho, morria. Não adulterarás, morria. Não, morria. Cometeu, morre, cometeu, morre, cometeu, morre. As tábuas eram o ministério da morte. Quem infringia a lei, morria. Infringiu, morre. Desrespeitou os pais, morre. Coisa que hoje virou tão banal, mas lá era apedrejado, morria, tinha pena de morte. Agrediu um pai, morria. Isso a gente estava vendo na teologia, no Levítico. Não tem esse negócio, nada, morria. Tinha pena de morte. Agora olha só, se esse ministério, Moisés desceu com a pedra na mão, veio em glória, ninguém podia olhar na face de Moisés, era glória, aleluia, manto. Só que agora não é mais o ministério da morte. No dia que Moisés desceu com essa tábua, morreram 3.000 homens por causa da idolatria do bezerro de ouro. No dia que o Espírito Santo desceu, na nossa vida, no seu coração, lá em Pentecostes, foram salvas 3.000 almas, foram batizadas 3.000 almas. Então morre 3, salva 3, morre 3, salva 3. O que Deus está fazendo aqui? Ele tem uma nova aliança. Agora é o ministério do Espírito. O que é o ministério do Espírito? É Jesus Cristo na sua vida, na nossa vida. É o Espírito Santo atuando na nossa vida. Então agora você está no ministério que a lei de Deus está no seu coração. É o Espírito Santo que não deixa você fazer as coisas erradas. Deixa eu mostrar para você por que precisa mudar a lei. E o que tem a ver isso que eu estou mostrando para você? Irmão, a lei era ineficaz. O que isso aqui tem a ver com a lei? Irmão, para que serve um espelho? Para que serve um espelho? O espelho te mostra. O espelho mostra quem você é. O espelho revela quem você é. Não adianta olhar para o espelho e falar, vou ficar mais magro. Ele revela que você está gordo mesmo. Não adianta. Você está velho mesmo. Não tem jeito, ele revela. Tem uns espelhos falsos aí que emagrece. Minha esposa falou, quero comprar um que emagrece. Não adianta nada comprar o espelho que emagrece. O espelho que olha para ele parece que você está magro. Tem uns espelhos falsos aí. Mas o espelho serve para mostrar a realidade. O que eu quero dizer para você? O que servia a lei? A lei mostrava o seu pecado.
A lei revela que eu e você estamos errados. A lei mostra a nossa condição, que nós somos insuficientes, incapazes de alcançar a salvação. A lei mostra o quão pecador nós somos. A lei revela, sem lei não havia pecado, mas como tem a lei, agora eu sei que é pecado. A lei me revela qual é o meu problema. Só que aí vem o seguinte, olha o que está escrito em Gálatas 3, versículos 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Outras Bíblias diz, a lei nos serviu de aio, tutor. A lei era o nosso tutor até que alcançássemos a maturidade. Então, nas versões Almeida Corrigida e a Almeida Atualizada, fala aio, não é alho não. E aqui, mas só que tem o seguinte, olha o que está escrito aqui. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, ao aio. Eu não preciso mais da lei, porque agora eu já tenho o Espírito, eu já tenho a fé, eu já tenho Jesus. Você não precisa voltar para o judaísmo, você não precisa voltar para a lei, você agora tem Jesus, você tem o suficiente Salvador da sua vida. Você não tem que voltar para a lei. Por isso, o tópico 3 da nossa lição fala que Jesus é o nosso sacerdócio, ele tem um sacerdócio perpétuo e perfeito. Aí a gente termina falando sobre Jesus que tem um sacerdócio diferente de todos. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que está escrito aqui. Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, primeiro, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, por seus próprios pecados. Depois, pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus, ele é, olha aqui, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Olha quem é o seu Jesus. E ele fez isso uma vez por todas, não vai oferecer outro sacrifício. Não haverá outro sacrifício. O que Jesus fez já foi suficiente para nós, já é suficiente o que ele fez, quando a si mesmo se ofereceu. E agora, vamos entender o alcance do sacrifício de Jesus. O alcance dele é o seguinte: o sacrifício de Jesus resolveu o passado, porque ele resgatou aqueles que morreram na esperança de que ele viria, aqueles que morreram esperando o Cristo, esperando o Redentor, esperando o Messias, esperando a promessa. Eles morreram na promessa, esperando a promessa. Resolve o passado, resolve hoje. Jesus continua salvando hoje, ele resolve o seu presente, e ele vai resolver também no futuro, porque você pode continuar pregando, porque ele vai resolver também o futuro. Ele resolve presente, passado e futuro. Jesus é completo, o sacrifício dele não tem você buscar outra coisa. Outros que estão querendo aí colocar outra coisa. Tem um pessoal que passa com uma revistinha na mão, um livro, está escrito assim no livro: o livro de M, não vou falar o nome, M-O-R tal. E aí está escrito assim embaixo: um outro testamento de Jesus Cristo. Você não precisa de outro testamento, você só precisa de Jesus. Você não precisa de outro profeta, como o Islã diz, você precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus, você não precisa de outro profeta, você não precisa de outro testamento. O seu Jesus é suficiente. Não coloque outra coisa além de Jesus. Por isso nós pregamos solos Cristos. Uma das 5 solas é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Tinha uma irmã lá no interior que ela falava, você cumprimentava ela, tá tudo bem, minha irmã? Ela fala, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus mesmo. Na nossa vida é só Jesus. E quem é Jesus? Olha só, primeiro, ele é o autor da eterna salvação. Essa palavra autor aparece só em Hebreus, como autor, como aquele que deu origem. Ele também, com a sua morte, garante a eterna redenção. Ele também, nós temos a eterna herança. E também, ele tem um trono que é eterno. Olha só, olha o que você tem em Jesus: uma eterna salvação. Você tem em Jesus uma eterna redenção. Você tem em Jesus uma eterna herança. E você também tem um rei, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ninguém vai tirar ele do trono.
Ele está no trono eterno. Ninguém vai votar em outro. Ele está no trono eterno. Ele vai continuar reinando. Ele é o Senhor. Por isso ele tem um sumo sacerdócio, uma ordem superior. Ele tem algo que é maravilhoso. E aí você entende que é superior porque tem alguns aspectos. Primeiro, você entende que o sacerdócio e essa ordem que ele faz parte é superior porque o Abraão reconheceu que ele era maior. O patriarca, o que veio a dar origem às 12 tribos, ele pagou dízimos aqui, reconhecendo essa ordem. Ao mesmo tempo, ele foi abençoado. Abraão é abençoado por essa ordem. Ele também reconhece que esse sacerdócio é para sempre. Ele também acha que Levi ainda não estava nascido, mas por causa da representatividade do pai Abraão, o Levi deu dízimos. Deixa eu aproveitar que eu não falei na hora que eu estava falando dos dízimos. Levi deu dízimos. O texto diz que os levitas dão o dízimo dos dízimos. O que é o dízimo do dízimo? Não é 20%. Deixa eu te explicar. O levita recebia dízimo. E o que ele tinha que fazer com o dízimo que ele recebia? Ele tinha que tirar o dízimo. Daquilo que era a parte dele, ele recebia. Então quando um pastor recebe um salário, ele pega do salário que ele recebe, ele tira o dízimo e dá o dízimo. Então é só para você entender que o levita, ele dá o dízimo também. Então nós pastores somos exemplo. Nós pastores também damos dízimo. Então alguém vai dizer assim, pastor recebe dízimo, não sei o quê. Pastor também dá dízimo. Então fique tranquilo, porque nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Então aqui, Levi, ele também deu dízimo. E aqui você tem aqui a permanência do sacerdote de Cristo, que era eterno, revogou o anterior. Você está sobre uma nova ordem. Agora Cristo, ele estabelece uma nova ordem, uma nova aliança no seu sangue. Você agora está em Cristo, você não está mais debaixo da lei. E agora o sacerdócio de Jesus não foi feito sem juramento, teve um juramento divino para comprovar esse sacerdócio de Jesus. E além disso, agora ele não pode ser interrompido. Ele vai permanecer em Cristo por toda a eternidade. Esse sacerdócio ele completa. E agora a gente vai para a conclusão. E ainda, nessa madrugada, um irmão me mandou via mensagem ali do Instagram. Ele me mandou uma mensagem de um padre. Até acho legal as palavras desse padre. Um padre que bate aí, bonito aí, né? Mas esse padre se equivocou. Falou que nós protestantes somos orgulhosos. Que nós protestantes não queremos depender de Maria. Que nós protestantes não queremos depender da igreja. Essa história de poder chegar direto a Deus e tal, de não passar por Maria, de não passar pelos santos. Mas eu acho que o padre esqueceu de ler o que está em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Repete comigo, por favor. Porque vamos fazer mais compassado para ficar bem bonito. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O seu nome é Jesus Cristo, homem. Você não precisa da Maria. Você não precisa do Pedro, você não precisa do João. Você pode dobrar o seu joelho e falar com o seu Jesus, porque o seu Jesus intercede por você eternamente. Você não precisa da igreja católica, você não precisa do sacerdote, você precisa de Jesus. Ele é o seu sacerdote. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.